A ideia parecia simples. Depois de anos vestindo farda e enfrentando ocorrências nas ruas de Manaus, o policial militar reformado Francisco Max, de 51 anos, queria tranquilidade. O plano era adquirir um sítio na zona oeste da cidade, um espaço cercado por mata, distante do barulho urbano, onde pudesse reunir amigos, fazer encontros de fim de semana e, aos poucos, transformar o terreno em um refúgio particular. O imóvel estava avaliado em cerca de R$800 mil. Não era um investimento pequeno. Ainda assim, Francisco acreditava que era possível negociar. Parte do valor seria paga como entrada, e um trator, máquina pesada que ele possuía, faria parte do acordo. O restante seria parcelado. Tudo parecia encaminhado. Ao seu lado estava o amigo César, parceiro de confiança que acompanhava o projeto desde o início. Os dois já frequentavam o terreno, analisavam melhorias, planejavam reformas. O sonho começava a ganhar forma concreta. Mas naquela manhã, pouco antes das 7 horas, o que era projeto de descanso se transformou em um cenário de horror. O sítio, localizado no bairro Tarumã, em Manaus, ainda estava silencioso quando 4 homens encapuzados invadiram a propriedade. Eles portavam armamento pesado. A ação foi rápida, coordenada e sem qualquer sinal de improviso. Francisco foi surpreendido dentro da casa. César estava próximo a um veículo preto estacionado no terreno. Não houve discussão, não houve negociação. Apenas uma execução direta, fria, objetiva. Toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança instaladas na residência, detalhe que, ao que tudo indica, os invasores não perceberam. As imagens mostram o momento em que os criminosos entram armados e avançam contra as vítimas. Em outro ângulo, é possível ver o corpo de César caído ao lado do carro. Além disso, um elemento chama ainda mais a atenção dos investigadores. Há indícios de que os próprios executores gravaram a ação com o celular. Como se quisessem registrar o resultado da missão, como se aquela violência tivesse destinatário. A polícia militar foi acionada, mas quando chegou ao local, os dois já estavam sem vida. A área foi isolada. Familiares começaram a chegar, abalados, preferindo o silêncio diante da imprensa. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos de perícia. O caso passou imediatamente a ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios de Manaus. A primeira linha de apuração apontou para a negociação do sítio. Informações preliminares indicam que Francisco e César teriam descoberto recentemente que poderiam ter sido vítimas de um possível golpe relacionado à compra do imóvel. O valor envolvido era alto, parte já havia sido entregue, incluindo o trator. A hipótese levantada era inquietante. Teriam sido mortos por causa da negociação? Mas algo não encaixava. Se o objetivo fosse apenas financeiro, por que eliminar as vítimas depois de já ter recebido parte significativa do pagamento? Se ainda havia parcelas futuras, faria sentido interromper qualquer possibilidade de recebimento? A lógica fria do crime não parecia combinar com a dinâmica de um simples estelionato. A forma da execução também levantava dúvidas. A ação foi planejada, rápida, com uso de armamento de alto poder. Isso indicava algo maior do que um desentendimento comercial. Outra linha de investigação começou a ganhar força: o passado do policial reformado. Francisco Max havia dedicado anos à corporação. Como ocorre com muitos agentes de segurança que atuam em áreas sensíveis, sua trajetória pode ter cruzado com pessoas perigosas, conflitos antigos, investigações delicadas. A polícia passou a analisar se a motivação poderia estar ligada a eventos anteriores à compra do terreno. A gravação feita pelos próprios executores reforça essa suspeita. Em muitos casos, registros desse tipo são utilizados como prova de cumprimento de ordem, uma forma de demonstrar que a missão foi realizada. Isso sugere que os homens encapuzados poderiam estar agindo a mando de alguém. A cena no sítio não apresentava sinais de roubo ou tentativa de subtração de bens naquele momento. O foco foi exclusivamente as 2 vítimas. A precisão da ação e o curto tempo de permanência no local apontam para uma execução direcionada. Enquanto isso, a negociação do imóvel também passou a ser analisada minuciosamente. Quem eram os vendedores?
A documentação estava regular? Houve intermediação formal? Cada detalhe passou a ser peça fundamental para entender se o sítio era apenas o cenário do crime ou o verdadeiro motivo por trás dele. No bairro Tarumã, a sensação era de inquietação. A área de mata, antes vista como refúgio de tranquilidade, tornou-se palco de uma investigação complexa. A brutalidade do ocorrido chocou moradores e conhecidos das vítimas. Francisco Max não estava na ativa, mas sua história dentro da corporação não foi esquecida. Investigações internas anteriores, ocorrências atendidas ao longo da carreira e possíveis desavenças começaram a ser revisadas. César, por sua vez, era descrito como amigo leal, alguém que acreditou no mesmo projeto de tranquilidade. Acabou sendo arrastado para uma situação que talvez jamais imaginasse. A pergunta que ecoa é inevitável. O que realmente motivou aquela execução? Um golpe milionário que saiu do controle? Ou um acerto de contas que encontrou no sítio o momento ideal para acontecer? As imagens das câmeras de segurança agora são peças-chave. Cada segundo registrado pode revelar padrões de movimentação, características dos invasores, veículos utilizados, direção de fuga. A polícia trabalha para identificar os autores e, principalmente, quem teria ordenado o crime. O que era para ser um lugar de descanso tornou-se cenário de mistério. E quanto mais detalhes surgem, mais evidente fica que a história pode ser mais profunda do que aparenta. Porque quando 4 homens armados atravessam a cidade ao amanhecer, invadem uma propriedade isolada e executam 2 vítimas com precisão cirúrgica, dificilmente se trata de algo improvisado. Algo foi planejado, e alguém pode ter decidido que aquela manhã seria o fim. Com a área isolada e as imagens das câmeras já em análise, a investigação começou a seguir 2 caminhos distintos. De um lado, a suspeita envolvendo a negociação do sítio. Do outro, algo ainda mais delicado: o passado profissional de Francisco Max. A compra do terreno passou a ser examinada minuciosamente. Quem intermediou o negócio? A documentação estava regular? Havia registro formal da negociação ou tudo ocorreu de maneira informal, baseada apenas na confiança? O valor envolvido era alto demais para deixar dúvidas. R$800 mil não são apenas números, são decisões que mudam destinos. Informações preliminares indicavam que Francisco e César teriam começado a desconfiar da transação pouco tempo antes da execução. A possibilidade de que o imóvel estivesse envolvido em irregularidades levantou a hipótese de um golpe sofisticado. Porém, para os investigadores, algo ainda parecia fora de lógica. Se o objetivo fosse apenas financeiro, eliminar as vítimas encerraria qualquer chance de receber o restante do valor. Além disso, a forma como a ação foi executada, com 4 homens armados, organização tática e registro em vídeo, apontava para uma operação estruturada, típica de execução sob encomenda. A gravação feita pelos próprios criminosos passou a ser considerada peça central do quebra-cabeça. Em casos semelhantes, registros assim costumam ser enviados como prova de que a ordem foi cumprida. Isso sugere que alguém, em algum lugar, aguardava a confirmação. Enquanto isso, a trajetória de Francisco dentro da polícia militar começou a ser revisitada. Anos de atuação podem gerar aliados, mas também desafetos. Operações, prisões, investigações e confrontos do passado voltaram a ser analisados. A possibilidade de que antigos conflitos tenham ressurgido não foi descartada. Fontes ligadas à investigação indicam que o policial reformado já havia sido alvo de apurações administrativas ao longo da carreira. Nada conclusivo foi divulgado oficialmente, mas esse detalhe ampliou o campo de análise. Quando se trata de execução direcionada, o histórico da vítima pode revelar motivações ocultas. A dúvida que cresce é perturbadora. O sítio era realmente o motivo ou apenas o cenário ideal? O bairro Tarumã, conhecido por suas áreas de mata e propriedades afastadas, oferecia condições perfeitas para uma ação rápida e com menor circulação de testemunhas. O horário escolhido
pouco antes das 7 horas, também indica planejamento. Era cedo o suficiente para evitar movimentação intensa, mas não tão cedo a ponto de levantar suspeitas prévias. César, que acompanhava Francisco no projeto do sítio, acabou sendo vítima do mesmo desfecho. A investigação trabalha com a hipótese de que ele tenha sido eliminado por estar presente no momento da ação. Amigos descrevem César como alguém sem histórico de conflitos. Isso reforça a possibilidade de que o alvo principal fosse o policial reformado. A ausência de subtração de bens no local também pesa na análise. Não houve indícios claros de roubo durante a invasão. O foco foi direto nas vítimas. A permanência dos criminosos no terreno foi curta. Entraram, cumpriram o objetivo e saíram. Especialistas apontam que execuções desse tipo costumam seguir uma lógica: rapidez, impacto e mensagem. A gravação feita pelos invasores pode indicar que o ato tinha destinatário específico, uma demonstração de poder, um recado silencioso. Enquanto as imagens são periciadas quadro a quadro, a polícia tenta identificar detalhes que escapam à primeira vista: altura aproximada dos envolvidos, postura ao caminhar, possíveis marcas nos armamentos, placas de veículos nas proximidades. Cada segundo pode ser decisivo. Paralelamente, os vendedores do imóvel também são investigados. A polícia busca entender se houve má-fé, intermediação criminosa ou se o negócio foi apenas uma coincidência trágica dentro de um contexto maior. Documentos, transferências, registros de comunicação e histórico de propriedade passaram a ser analisados. A família de Francisco vive agora 2 lutos, o da perda e o da incerteza. Sem respostas definitivas, cada nova informação traz esperança e temor na mesma medida. Amigos relatam que ele estava animado com o projeto do sítio. Era um plano para desacelerar, para viver uma fase mais tranquila após anos de serviço. Mas a tranquilidade nunca chegou. O caso segue sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios, que trabalha com cautela para evitar conclusões precipitadas. Em investigações complexas, cada hipótese precisa ser testada com rigor técnico. Foi golpe? Foi acerto de contas? Ou as duas histórias se cruzaram de maneira fatal? Existe ainda a possibilidade de que a negociação do terreno tenha sido usada como isca, um pretexto para atrair o policial a um local previsível, facilitando a execução. Se isso for confirmado, o sítio deixa de ser motivo e passa a ser instrumento. A verdade pode estar escondida em detalhes aparentemente simples: uma ligação telefônica dias antes do crime, uma mensagem apagada, uma reunião não registrada. Crimes planejados costumam deixar rastros discretos, mas deixam. Enquanto a investigação avança, a sensação que permanece é de que aquela manhã foi marcada por precisão e intenção. Não houve improviso, não houve hesitação. Alguém decidiu que aquele seria o momento. O sítio, que simbolizava descanso, transformou-se em ponto final. E a pergunta que continua ecoando é: quem deu a ordem? Até que as respostas apareçam, o caso de Francisco Max e César permanece como mais um episódio que mistura dinheiro, passado e violência planejada. Uma história que começou com um sonho simples e terminou em um cenário que ninguém imaginava. E você, o que acha? Foi um golpe que saiu do controle ou um acerto silencioso vindo do passado? Deixe sua opinião nos comentários, porque sua visão pode levantar pontos que muitos não perceberam. E se você acompanha casos reais, investigações complexas e histórias que revelam os bastidores mais sombrios da realidade, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui, cada detalhe importa, e a próxima história pode ser ainda mais surpreendente.